Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar de casa e carro, mais concretamente daquilo que continuam a ser, apesar dos tempos que nós estamos a viver, os sonhos, os objetivos, os desejos de todos os portugueses. Para isso, convidamos para o nosso estúdio do Prémio 5 Estrelas 2 marcas premiadas que nos vão responder a todas as questões. Casa e carro continuam a ser um grande desafio, é isso que nós vamos ver hoje. Os meus convidados para o episódio de hoje são a Rita Dória, a representar a Toyota. Olá, Rita, bem-vinda. Boa tarde. E o Paulo Antunes, a representar a loja do condomínio. Olá, Paulo. Muito boa tarde. Bem-vindos os dois. Estamos a falar de casa, de carro, da escolha, da concretização de um sonho. Eu começava aqui por perguntar à Rita, aqui para o início da nossa conversa, e depois também fazer a pergunta em relação à casa ao Paulo. Quando estamos a falar aqui na compra de um carro, seja ele novo, seja ele usado, se pudéssemos eleger aqui o pecado mortal na procura, na compra do carro, qual seria, assim, a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Ou da experiência que tem. Exato. Antes de mais, olá a todos, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estarmos aqui, a Toyota como marca 5 estrelas este ano também. Isso do pecado mortal do carro é daquelas coisas que o carro e obviamente a seguir à casa, muitas vezes é o bem que normalmente muitas das pessoas desejam, e essa parte do pecado mortal é muito interessante porque nós vemos muito isso, que a diferença tem a ver com se é entre a razão e a emoção, porque normalmente quando e estamos a falar de clientes particulares, não empresas, porque empresas muitas vezes têm a ver com a necessidade que têm para o efeito, certo, para a empresa, é essa coisa da emoção e da razão. E normalmente as pessoas que são muito emotivas, e claro também depende do tipo do orçamento para poder, claro, isso faz toda a diferença, mas é a questão do carro que está na moda, ou os designs, ou aquele carro que me faz sentir uma pessoa diferente, e portanto a emoção, por muito que não queira, está muito, muito relacionado com a compra do carro, e para mim é esse o pecado mortal na compra. Deixam-se levar, deixam-se levar muito pela emoção e não pela parte racional, de às vezes perceber realmente que cuidado com o que eu estou a comprar, como é que estou a comprar e a forma como estou a comprar, porque faz toda a diferença depois no orçamento da pessoa. Portanto, mais razão, menos emoção aqui. Se tivéssemos que escolher na hora de comprar, ponderar um bocadinho menos, deixar a emoção. Ponderar um bocadinho mais e deixar um bocado de emoção. Ponderar um bocadinho mais, aliás. Ponderar um bocadinho menos para mim, porque sou muito mais emocional e, portanto, estava a ouvi-lo e assim, eu revejo-me nisto, estou emocional. Muitas vezes tem a ver com o design, com o estar na moda, bonito, que me dá status, eu não sei porque ainda estamos muito associados a isso. Sim, o carro é uma coisa que as pessoas ainda dão muito, e é estranho, porque normalmente uma pessoa, quando anda de carro, está dentro do carro, nem vê por fora, não é? Mas pronto, mas é que os outros nos veem, portanto é um bocado por aí. Faz sentido. Nós já voltamos a este tema um bocadinho mais à frente, da questão da procura e dos cuidados que podemos ter. O mesmo acontece em relação à casa. Paulo, se pudesse eleger também aqui um maior erro, digamos assim, ao escolher uma casa de família, qual é que é assim o principal? Eu pegava nas palavras da Rita e diria que voltamos à emoção e à razão, só que com uma diferença grande quando falamos de casa. É que é capaz de ser um bocadinho mais difícil trocar de casa do que trocar de carro. Pois. E muitas vezes existem questões financeiras muito importantes, muitas vezes hipotecamos o rendimento da família durante 20 ou 30 anos, que vamos estar a pagar uma prestação, e muitas vezes a emoção leva-nos a não olhar para os aspectos racionais. E os aspectos racionais, desde logo a questão financeira, certo, nossa família tem capacidade ou não de assumir este compromisso, que tipicamente é um compromisso para a vida, e por outro lado também as condições em que estamos a adquirir o imóvel, porque muitas vezes tem uma vista linda, está no sítio que eu adoro, é o tal sítio de prestígio, o tal status, muitas vezes também entra aqui, mas se calhar esquecemos de perceber em que condições é que aquele imóvel está, em que está o condomínio onde ele se insere, que encargos ocultos é que aquele imóvel me vai gerar. E a razão ainda tem aqui mais um efeito na questão casa, que é a previsibilidade que eu posso ter das minhas necessidades futuras. Porque hoje até podemos estar a falar de um casal acabado de casar, mas se calhar daqui a algum tempo podem vir os filhos. Certo. E a capacidade de mudar de casa, hoje em dia, como o mercado está, não é tão fácil como já foi no passado e envolve
questões logísticas muito importantes. Já é diferente quando estamos a falar de um arrendamento. Um arrendamento é mais fácil, sai de um lado, vou para o outro. Faz um aluguer mais de curta duração. Uma casa maior, uma casa mais pequena. Sim. Na compra, o desafio, a racionalidade com que compramos tem que ser efetivamente muito maior, porque não é um compromisso para a vida, mas é muito um compromisso para a vida. Sim, é verdade. Pegando aqui nesta questão da razão e da emoção e comparando aqui com outros países europeus, quer em relação à compra da casa, quer em relação ao carro, em comparação com os outros países, como é que Portugal se comporta? Temos mais tendência para ser proprietários ou somos mais do lado do arrendatário e, portanto, com mais facilidade de mudar de casa? Nós somos claramente um dos países da Europa com maior índice de propriedade, em que mais compramos a nossa casa. Tem aqui questões que são questões económicas, a relação entre o financiamento, a prestação do financiamento e o valor das rendas. Portanto, isto é muito um fator de decisão, mas também é um fator cada vez mais notório na mobilidade do ponto de vista profissional. Okay. Porque muitas vezes eu estou agarrado a uma casa que comprei e é mais difícil eu conseguir responder, por exemplo, a um anúncio de emprego que fica fora da proximidade. Quando eu tenho arrendamento, esta mobilidade torna-se mais fácil, embora com a reduzida oferta que temos hoje, também não é propriamente uma solução. Pois. Mas comparativamente com outros países da Europa, em que o arrendamento é a principal forma de habitação, de ter acesso à habitação, torna a mobilidade muito mais eficaz, nem é eficaz, é disponível. Okay. Ou seja, eu estou mais predisposto a mudar de emprego, a deslocar-me para outra zona, porque a casa, estou nesta, posso passar para outra, a questão não é muito crítica. E cá somos mais, do ponto de vista, queremos mais a nossa casinha, estamos mais agarrados à rua, ao bairro. Ali àquele sítio onde vivemos, onde crescemos. Não é tudo assim, mas estamos muito agarrados no mínimo à localidade onde estamos. Mesmo muitas vezes não há muita mobilidade. Se calhar eu vivo em Cascais, dificilmente mudo para Sintra ou vice-versa, porque enraizo numa determinada zona, enraizo numa determinada localidade, e isto tem os seus méritos, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista daquilo que eu estou a fazer com o meu património, tem os seus deméritos ou a dificuldade que traz nesta questão da mobilidade do trabalho, da mobilidade das ofertas, e cada vez são maiores. Portanto, isto penso que as novas gerações vão trazer uma nova visão sobre isto. Eu também acho que vão. E em relação aos carros? Em relação aos carros também tem muito a ver com esta questão cultural, primeiro, e também o acesso ao crédito e tudo por aí, isso está tudo muito relacionado, porque esta questão eu lembro perfeitamente, ao contrário, os meus pais, quando eles diziam sempre que era precisamente ao contrário, quando eles casaram e quiseram comprar uma casa, naquela altura não se comprava casas, arrendava-se, não é? Era um conceito muito diferente, estávamos noutros tempos e as coisas mudaram. A partir da altura que começou a haver o acesso mais ao crédito e tudo, até daquela forma às vezes um bocado desmedida aquilo que nos aconteceu, as coisas mudaram muito, não é? Nós também somos um país, eu digo sempre isso, eu como tenho bastante experiência internacional, somos um país à beira-mar plantado, nós só temos ou Espanha como vizinhos ou o Oceano Atlântico, que isso também nos torna muito diferentes e vivemos muitos anos fechados, não é? Para o resto do mundo. E isso fez também com que tivéssemos diferenças culturais em termos de acessos e de forma de ver a vida diferente, não é? Nós não viajávamos e tudo isto fazia a diferença. Portanto, um bocado no sentido disto da casa, o carro também é. E o carro tem uma diferença, não é contrário, mas no seguimento que o Paulo estava a dizer da mobilidade, o carro é a mobilidade, não é? E em Portugal, infelizmente ou não, ou porque imensas razões, quando se sai das grandes cidades, e falo nomeadamente de Porto e Lisboa, e mesmo assim temos algumas restrições, os meios de transporte ainda são, e nós temos visto agora as notícias, ainda são muito limitados para quem... E por isso, infelizmente, há muita gente que não tem outra hipótese senão ter o carro para se poder movimentar, não é? E, portanto, isso é que faz a diferença. Enquanto nos outros países da Europa, não. Só para ter uma ideia, em Portugal ainda, em média, cada
cada possuidor, possamos assim dizer, de um automóvel, que mantém em média quase 14 anos. Portanto, o nosso parque e por enquanto que no resto da Europa e mesmo nos países aqui mais perto, Espanha, Itália, anda à volta dos 3, 4 anos, precisamente porque eles já estão numa questão de subscrição e tudo, e que muda radicalmente. E nós não, e por isso nós também temos muitos acidentes e tudo por o estado dos carros, a forma como andam. Isso faz toda a diferença, e porque muitas vezes as pessoas não têm possibilidades de trocar de carro e têm que o manter, e por razões de mobilidade. E claro, também um bocado vai dar. Nós somos um país que gosta de estar sempre com, não é, assim, o rabinho um bocado tremido, como se costuma dizer. Adoramos andar de carro. E gosta, não é, de andar e mover-se e estacionar quase o carro em frente e tal. Portanto, eu acho que é uma mistura de cultura com isso, mas realmente é verdade e que é muito diferente da maior parte do resto da Europa. Obviamente que mais parecido com alguns países da Europa do Leste e tal, mas que tem um bocado a nossa situação. Quando eu vivi em Londres e vivi na Suíça, e de facto nota-se uma diferença, estava aqui a pensar... Em Londres não pode ser carro, só o custo de entrar na cidade todos os dias, e o custo de estacionar, e o custo do seguro, que é absurdo. Portanto, mas têm a melhor rede de transportes do mundo, digo eu. Por isso, e a pessoa vai para Londres nem pensa, nem pode pensar. Não. Os transportes são ótimos, e na Suíça a mesma coisa, em Geneve. Exato. E por isso também tem muito a ver com isso. E usam muito a bicicleta. Também. Embora aqui seja, agora com as elétricas vai melhorar, Pronto, mas também seja o Healy também, não é? Quer dizer... E gostávamos a falar das novas gerações, eu acho que vão trazer aqui alguma diferença. Quando falamos aqui tinha aqui no eixo da nossa conversa a questão da economia e eventualmente se é ou não um prejuízo, vamos ver, vou lançar esta questão para o Paulo. Quando falamos aqui, mais concretamente aqui, falando na loja de condomínio, há ainda um bocadinho a ideia que ter uma gestão digamos mais profissionalizada, posso dizer assim, portanto ter a loja do condomínio como um condomínio profissionalizado a gerir as questões do prédio, digamos assim, é um custo e não um investimento ou uma poupança. É verdade? Isto é um mito? É uma pergunta extremamente interessante e que é importante desmistificar. Nós, quando iniciámos o nosso trajeto em 2002, portanto já lá vão 20 anos, mais de 70% dos condomínios em Portugal eram administrados por particulares. Certo. Hoje estamos sensivelmente no meio-meio. E, teoricamente, alguém que faz um serviço e não cobra por ele é mais barato do que alguém que cobra por ele. Claro, pronto. Portanto, nós concorremos exatamente com isso. Nós cobramos por um serviço a concorrer com alguém que diz eu faço isto sem cobrar porque até vivo aqui no prédio. Pois. Só que os condomínios evoluíram muito. Nós hoje temos prédios maiores, mais complexos, com mais tecnologia, e a própria relação de vizinhança mudou drasticamente. Antigamente nós tínhamos um edifício novo e havia a mudança para o edifício. E para aquele edifício mudavam 15 ou 20 casais, novos, acabados de casar, eventualmente uns ou outros já com os primeiros filhos, e aquelas pessoas viviam ali numa proximidade, tinham mais ou menos o mesmo poder socioeconómico, por isso é que escolhiam aquela zona, aquele investimento, portanto, tudo aquilo punha tudo mais ou menos alinhado. Certo. Apesar dos vizinhos, muitas vezes uns querem umas coisas, outros, mas o alinhamento quase natural. Hoje em dia, nós vivemos de edifícios que já estamos numa fase de requalificação. O nosso parque urbano tem hoje mais de 30, 40 anos. Os condomínios dos anos 80, dos anos 90, aí é que está a grande massa da construção. Hoje começámos a ter em Portugal muito mais imigrantes. Pessoas que compram e que investem. Pessoas que vivem naqueles prédios há 30, 40 anos. Outros que morreram e que já foi para lá o casal jovem. Ou seja, aquilo que se quer do condomínio já são coisas diferentes. A relação de vizinhança é diferente. Já não existe tanto este alinhamento. E as empresas têm aqui um papel extremamente importante. Nós hoje, ninguém quer estar em sua casa, ser administrador e ter o vizinho a tocar à campainha, o vizinho toma lá 50 euros cada cota do mês de janeiro. Portanto, isto não faz sentido. Portanto, as empresas vêm trazer ao condomínio uma relação mais disponível. Uma relação profissional, estão lá para cobrar, eu até quero pagar o meu condomínio no multibanco, eu quero receber o meu vice-recibo em casa com a referenciazinha para poder pagar, quero ter acesso online às contas do condomínio, quero, se tiver um problema qualquer, saber com quem é que falo, e não é dizer, o administrador está de férias, estamos em agosto, até ele foi de férias, então agora houve um problema qualquer. Os profissionais trazem aqui
uma ótica diferente naquilo que é o dia-a-dia. E depois trazem uma ótica diferente do ponto de vista da gestão do património. Muitas vezes as pessoas consideram que é caro pagar 40 euros de condomínio, ou 50 euros de condomínio, e Portugal tem dos condomínios mais baratos do mundo, sim. porque noutros países as coisas Por são exemplo, totalmente diferentes. Exatamente. Mas as pessoas acham caro. O que as pessoas muitas vezes ignoram é qual é o impacto de um condomínio bem mantido, bem preservado, no valor da sua fração. Porque muitas vezes não basta eu andar a pintar as paredezinhas lá de casa, ter metido uma cozinha nova, porque se o condomínio não fizer jus a isto, eu vou ter um problema na valorização. E aqui voltamos à questão do investimento, à questão racional. Portanto, as empresas trazem aqui esta visão profissional. Agora, também é verdade que este é um setor não regulamentado, em que há serviços entregues com um espectro e com uma amplitude de profissionalismo gigantesca, e temos empresas que muitas vezes é quase substituir o condómino, o que é importante é receber as cotas e pagando ali a conta de eletricidade e da água, e há empresas que prestam um serviço com uma visão mais integrada, a resposta a situações de sinistro, a resposta a problemas no condomínio, um maior planeamento ao longo do tempo da vida do condomínio, porque há uma coisa muito engraçada em Portugal. Eu tenho um carro, chega ali àqueles quilómetros, eu vou levar o carrinho à revisão. Mas muitas vezes, ou pela questão da garantia ou algo do género, há mais isto. A minha casa eu ignoro, faz conta que a casa não precisa de revisão. E a casa é uma coisa viva, que tem instalações técnicas, tem um conjunto de coisas que precisam de ser revistas e vistas. Mas como não há o tal plano, aos X quilómetros vai lá e muda, por causa não se mexe, muitas vezes há este esquecimento. Os profissionais trazem um bocadinho, ou deviam trazer, muito esta gestão integrada do edifício, para que ele se mantenha funcional ao longo da vida. Aproveitando aqui para falar também para quem nos está a ouvir, e aproveitando logo pedir às pessoas para subscreverem o nosso canal, que aqui estão connosco, e deixem os vossos comentários e os vossos likes, pessoas, é muito importante. E perguntas, nós estamos atentos para responder. Já falámos aqui de investimento, de poupança, e há assim uma frase que eu ouvi muitas vezes o meu pai e até os meus avós na altura dizer que comprar uma casa é sempre um bom investimento, comprar um carro é um prejuízo. Eu ouvi isto muitas vezes, não é? Porque se desgasta, porque ainda faz sentido esta ideia, ou será que podemos perder nos dois casos, não é? É um bocado isto, não é? Isto era mais antigo. Não, mas assim, obviamente nós sabemos que os únicos carros, não é, que valorizam são os clássicos, não é? São aqueles que valorizam, não é? Tudo que seja como uma máquina de lavar, tudo que seja um meio para que nós utilizamos e que não tenha essa cotação no mercado, não é? Como uma casa e essas coisas. Obviamente que o carro tem muito a ver com isso, tem a ver com a desvalorização que o carro tem devido aos componentes, não é? Como a máquina de lavar, como o que seja, os componentes vão se desgastando e depois já é a dinâmica do mercado, não é? E é por isso que agora a grande diferença que há agora, que falamos um bocado no início, que antes não havia, tem a ver com a questão das subscrições, não é? Certo. Nós agora, quem tem esse, digo eu às vezes, o privilégio, volto a não falar de empresas, mas de particulares, de pessoas que compram o carro para si próprias, quem tem o privilégio de poder despender de dinheiro mensalmente um valor fixo, consegue exatamente não ter essa questão da desvalorização, não é? Porque consegue manter com um valor fixo por mês, ter sempre um carro e trocar por carro novo, ou porque durante a semana precisa de um carro pequeno e ao fim de semana precisa de um carro maior, ou uma trotinete, uma bicicleta elétrica, nós já caminhamos para aí e tem muito a ver com isso, sim. É por isso que o conceito mudou, não é? Nós estamos a passar pela revolução outra vez, a parte automóvel, há 100 e tal anos houve a passagem do cavalo para o carro, não é? E que na altura houve também a crise das pessoas que limpavam as ruas dos cavalos, as que punham, não é? Portanto, foi exatamente um bocado isso, que deixaram de ter emprego e a coisa evoluiu, e agora estamos a passar também do que se chama do automóvel para um conceito que se chama mobilidade. Era para aí que eu ia. E que uma pessoa não sabe, mas tem a ver um bocado com isso, e tem a ver com as subscrições e a forma de ver o automóvel como, volto a dizer, sem ser clássicos ou aqueles carros de coleção, como um meio de transporte e uma forma de se manter
a mover e não como conceito de mobilidade. Um conceito de mobilidade e também de sustentabilidade. Portanto, ainda há estas duas questões agora que nos fazem equacionar se de facto é um bom negócio. São as opções que se têm de diferentes tipos de mobilidade, não só pensando no automóvel. Acho que sim. Pensar em tudo o resto, não é? Na pegada. E Paulo, em relação à nossa casa, mesmo que sejamos as pessoas mais cuidadosas em relação à nossa casa, não é? Eu falo por mim, eu sou super cuidadosa com a nossa casa. Há questões que uma empresa que gera o condomínio consegue antecipar que um proprietário, um arrendatário não consiga antecipar e, portanto, faz sentido, vem alertar para algumas questões que não estamos tão despertos. Do ponto de vista do interior da casa, acho que todos nós estamos muito despertos. Sim, sim. Porque todos nós andamos com cuidado e queremos a nossa casa com muito bom aspecto. O problema coloca-se naquelas partes que não são de ninguém. Aquilo é do condomínio. Portanto, nós muitas vezes esquecemos que as partes comuns são de todos. Fazem parte integrante da nossa fração. E as empresas, os administradores, entram aqui com um papel como que os guardiões dessa parte comum. E se nós pensarmos bem o que é comum num edifício, se calhar vamos ter todos aqui um desgosto. Porque nós chegamos a perceber o que é que compramos. As paredes exteriores são comuns. A cobertura é comum. Toda a estrutura do edifício é comum. Todas as instalações centrais de água, de esgotos e tudo mais são comuns. Portanto, aquilo que sobra é o ar e as paredes interiores. Portanto, aqui, na realidade, nós quando compramos um apartamento, é muito mais o que é comum do que aquilo que é privado. E aquilo que é comum é aquilo que dá suporte, é o embrulho da parte privada. E no momento em que eu quiser vender a minha fração, o embrulho vai valer muito mais que o recheio. Porque eu facilmente compro um apartamento muito degradado num condomínio bem organizado e bem cuidado. Porquê? Porque no dia que comprar, eu entro, mando remodelar o apartamento, faço o que lhe quiser. O inverso não é verdade. Exatamente. Eu tenho um apartamento que está 5 estrelas, mas tenho partes comuns absolutamente degradadas. Aquelas partes comuns só vão passar a ter bom aspecto se toda a gente estiver alinhada para o fazer. E pode haver N razões para que não estejam. Porque alguém não tem poder económico, porque alguém até tem aquilo, o apartamento arrendado e está-se um pouco nas tintas, como é que aquilo está, tem pouca sensibilidade para aquilo que é a valorização. E a questão que está a mudar, e que tem mudado nestes últimos anos, é que as pessoas estão a começar a perceber que quando compram uma casa, o que é que valorizam? E começam a perceber que quem compra a casa delas também tem o mesmo critério. Certo. Portanto, eu não quero comprar uma casa num prédio todo partido, todo sujo. Eu não quero isto. Mas o apartamento é muito bom, mas eu não o vou comprar. Aquilo que se passa em relação à minha casa, quando eu quero vender a minha casa, o problema é o mesmo. Portanto, as pessoas começam a perceber que este embrulho é extremamente importante. E ter um condomínio em que a gestão obriga, que a gestão é exigente do ponto de vista que toda a gente paga tempo e horas. Que coloca os problemas antecipadamente para que possa haver um melhor planeamento na questão financeira para resolver os problemas. Temos que pensar que nem toda a gente tem 2 ou 3 mil euros ou 5 mil euros para responder a uma intervenção de fundo. Certo. Mas se isto for planeado com 2 ou 3 anos de antecedência... Pois, como estávamos há pouco a falar, não é? Portanto, há a história do fundo, há a questão do fundo comum de reserva, há a questão do que eu possa cautelar ao longo do tempo a ter uma intervenção planeada, e isto depois entronca na tal questão da valorização e do valor do meu ativo, e se a minha casa desvaloriza ou não desvaloriza. Eu diria que, tendencialmente, uma casa que eu compro nova ou que compro com uma determinada idade e vai envelhecer, teoricamente devia sempre descer de valor. Devia ser um bocadinho a mesma lógica do carro. Nós somos aqui atropelados por uma outra questão, que é a valorização do imobiliário. Ou seja, as casas novas ficam de tal forma mais caras. Tivemos aqui um conjunto de anos em que nem sequer se construiu o suficiente para dar resposta à necessidade. Portanto, criámos uma inflação do imobiliário anormal. Então, o investimento na casa foi um bom investimento. Porque apesar de eu gastar na manutenção, de eu gastar na preservação, eu comprei, habitei lá durante uma série de anos. Ainda vou vender mais caro do que aquilo que comprei. Mas tem a ver com esta questão da regulação, da oferta e da procura do setor imobiliário, e uma casa demora um bocadinho mais
ficar pronta, ficar disponível para o mercado do que propriamente um carro. Apesar dos carros agora não ser fácil, não é? Infelizmente parece-me que essa tendência vai começar a reverter até que o poder de compra. Portanto, há aqui toda esta questão entre a oferta e a procura que tem transformado, há várias décadas, a compra de casa num bom negócio. Vamos falar aqui um bocadinho em relação ao futuro em cada uma das áreas em que as vossas marcas que estão a representar, se posicionam aqui. Quando estamos a falar aqui, por exemplo, em relação aos veículos automóveis, o que é que estamos a falar em relação ao futuro? O que é que será, quando eu pensar em comprar um carro, o que é que deve estar mais na minha cabeça? Comprar um híbrido, comprar um elétrico, o que é que nos reserva ao futuro e que cuidados é que já podemos ter? Isso é a pergunta de $1 milhão, não é? Que está sempre tudo à procura de alguma coisa e saber o que é que vai acontecer. Até nós que estamos na indústria andamos aqui, obviamente, com muita antecedência, não é? Isto já se fala no meio da indústria com muita antecedência e mesmo a própria Toyota que passou e anunciou há uns anos atrás a passagem de uma empresa automóvel para uma empresa de mobilidade. E exatamente é isso, é a questão do que, e que eu falei um bocadinho atrás, é o que se refere é que o automóvel vai deixar de ser um bem, não é? Aquela coisa do bem que ainda por cima, que como dizem, que o bem que desvaloriza, e eu compro um automóvel e é um desinvestimento, por assim dizer. E portanto a tendência é essa, é que não vamos ter posse, portanto é mobilidade, é uma subscrição e que a quantia que uma pessoa despende por mês depende da nossa, obviamente do nosso poder económico e da nossa necessidade. E como eu disse também, com não só o carro, pode ser a própria Toyota tem um leque enorme de questões e que quer alargar, e com outras empresas e outras parcerias de vender um conceito de mobilidade, como eu disse, um carro grande, um carro mais pequeno, um todo-terreno, um carro comercial, e uma trotinete, uma bicicleta, e a Toyota tem uma empresa própria também, que é a Quinto, em que a ideia é essa, é passar completamente a subscrição, tudo incluído, não se tem que preocupar com nada, absolutamente nada, é aquele valor, aquilo que é e aquilo que tem. Regime pulseiro, não é? Exato. Tudo incluído, vai de férias e está à vontade. E depois tem a ver muito com, e como falou nesse tema, e que a própria Toyota fez em dezembro 25 anos, que foi lançado o primeiro Prius híbrido, portanto, sim, com motor elétrico e um motor em combustão. Portanto, a Toyota tem vindo a fazer, foi a marca pioneira na descarbonização e na questão da preocupação com o ambiente e com a parte das emissões CO2. Portanto, nós neste momento já 70% do parque automóvel vendido já é eletrificado, e por isso a questão e já tem carros também 100% elétricos, mas o que vai ditar as tendências, e um bocado que estávamos a falar aqui, tem a ver muito também com a legislação e como sabemos as normas europeias ditaram que até 2035 da questão de 100% elétricos, mas isso vai ter tudo ser o seu tempo, vai ter tudo a ver com a questão da legislação, como é que vai evoluir, e por isso para já certamente, e no caso da Toyota, e que achamos que os veículos híbridos são um excelente meio de mobilidade, e os preços também já estão bastante acessíveis, contrariamente ao início, quando tinha muita parte de investigação e desenvolvimento, mas sinceramente vai ter muito a ver com a evolução da questão da descarbonização e também de tudo o que vai acontecer agora. A guerra veio baralhar também tudo, bocadinho tudo isso, e os meios e os raw materials e tudo, veio tudo criar aqui a crise energética, o preço, e como tudo isto vai evoluir, e o petróleo, e portanto não estávamos, acho que ninguém estava à espera disso, e esse tipo de variáveis vem muito confundir a evolução e o futuro, mas e mesmo até se calhar aquela questão da meta 2035 fica aqui, pronto, há um caminho a fazer. E alguns países que já estão, a Alemanha nomeadamente, que é o grande motor da Europa, já vem começar a dizer cuidado, que não sei se vamos ter essa capacidade, não é? E por isso, mas alguma coisa temos de fazer, certamente, e está a ser feita, exatamente, mas não sabemos bem o tempo que vai demorar ou não, mas o caminho está todo por aí. Mantemos-nos otimistas. Em relação à habitação, faço também, e pegando aqui um bocadinho no que a Rita disse, e a subida das taxas de juros,
inflação. O que é que podemos esperar no futuro, não só em relação à administração, como as tendências para o mercado da gestão de condomínios? Eu acho que nós, relativamente à habitação, vivemos aqui um paradigma estranho. Por um lado, tudo aquilo que as famílias procuram e desejam, e por outro lado, políticas públicas que pouco ou nada estão alinhadas com aquilo que as pessoas procuram. Um dos bons exemplos, falámos agora de mobilidade elétrica, a maior parte destes carros dormem nas garagens dos condomínios. E as garagens dos condomínios não estão preparadas para conseguir carregar as baterias destes carros. Verdade. Ok, mas podemos pedir para se instalar. Não há potência. Não há potência na via pública, não há capacidade das infraestruturas. Ou seja, construímos estradas, construímos autoestradas e esquecemos que há uma coisa que passa lá por baixo, que são cabos elétricos que precisam de chegar a determinados sítios para conseguir carregar a mobilidade elétrica. Portanto, e toda a necessidade, a mobilidade que falámos no início relativamente à questão do arrendamento ou à questão da compra. Uhum. Mas se nós não temos um mercado de arrendamento, se nós estamos sistematicamente a introduzir imprevisibilidade para quem investe, porque para haver mercado de arrendamento tem que haver quem investe para depois colocar no mercado de arrendamento, se colocamos sistematicamente estamos a colocar imprevisibilidade na forma do rendimento que é possível obter nesse mercado. A forma como ele pode ser gerido, muito assente em políticas públicas e pouco assentes no mercado. O que é que isto se traduz? Traduz-se numa incapacidade do mercado de se adaptar às novas realidades. E há dois aspectos, como é óbvio. Uma questão que é o apoio social, o papel social que o Estado deve ter, que não se deve confundir com a livre operação do mercado. Portanto, há questões sociais e há pessoas que precisam de apoio social e que deve ser garantido pelo Estado. Por isso é que temos um Estado de Direito, um Estado democrático, um Estado social, mas depois há uma economia que deve também ela poder funcionar. E essa economia, ao querer aproximar-se às tendências, vive aqui neste dilema. Conseguimos ou não conseguimos, o que é que vem aí a seguir? E o nosso país é muito ávido destas alterações e destas instabilidades, pois muitas vezes não surge nada de muito novo, mas que gera, do parte dos investidores, muita retração. Principalmente na habitação, quando estamos a falar há muitos anos. Entre o licenciamento e termos um prédio pronto a habitar, temos aqui um intervalo, se calhar de meia década, portanto, temos que ter esse cuidado. Do ponto de vista dos condomínios, a tendência clara do mercado é a profissionalização, a administração de condomínios profissional, cada vez mais serviço entregue pelas empresas, ao nível da manutenção, ao nível da limpeza, e já em algumas áreas se começam a ensaiar serviços aos próprios clientes. Dou um exemplo. Sim, haver um cruzar de serviços de funções profissionais. Dou um exemplo. Nós temos mais de 30%, 40% dos nossos clientes têm, dentro do serviço de administração, médico ao domicílio em suas casas. Portanto, isto está dentro do serviço de administração do condomínio. Então, portanto, estes condomínios, todos os condóminos que habitam nestes condomínios, têm este serviço. Quer dizer que há aqui um conjunto, não é? E até alargado, e podemos... E porque estamos aqui no final do nosso episódio, ficava bastante mais tempo a falar convosco e levar mais informação para quem nos está a ouvir, mas há aqui um conjunto de novas, não sei se funções, pode não ser, mas serviços, é mais isso, serviços que na relação da gestão do condomínio que o futuro nos vai trazer e, portanto, São dois aspectos, são serviços e tecnologia. Exatamente. Como Portanto, também falámos nós queremos em relação tudo tecnológico, ao mercado. nós queremos trazer o condomínio no bolso, nós hoje já damos isso, a possibilidade de consultar a informação do condomínio, fazer um pedido e depois alargar o leque de serviços, que pelo volume, pela oferta que podemos fazer ao conjunto dos condóminos, torna a sua vida mais fácil, a sua gestão muitas vezes de imprevisibilidade, de um pequeno sinistro que possa acontecer, de um serviço de manutenção e ter aqui um conjunto de facility service, uma subscrição, basicamente a subscrição. Um facilitador, uma subscrição. Que facilita não a casa em si, mas facilita tudo aquilo que a família acaba por necessitar. E no fundo poupa-nos tempo. O que quer dizer, meus queridos, mesmo que terminar o nosso episódio, o que quer dizer que na hora de comprar casa e comprar carro é preciso ter aqui muitas coisas em consideração e não nos deixarmos lá tantos pela emoção, como falámos. Obrigada aos dois, foram excelentes convidados. Muito obrigada pela generosidade da partilha. Obrigada a vocês que estiveram desse lado. Subscrevam o canal, levem esta informação mais longe. Há aqui muita informação que eu sei que
Há muitas pessoas que não sabem. Partilhem, ativem notificações, voltem no próximo episódio, deixem comentários e perguntas e o vosso like. Um beijinho, até ao próximo episódio.